Meus amigos, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Muito obrigado por você estar nos seguindo também aqui no nosso canal no YouTube. Obrigado por você estar curtindo os vídeos e também compartilhando. E eu vejo todos os comentários que você posta lá, tá? Eu vejo os comentários, quero agradecer a todos pelas palavras de elogios, quero agradecer a todos pelas palavras de incentivo também, tá? Quando você diz que o vídeo está te ajudando, isso me incentiva. Eu sei que eu estou, de alguma forma, sendo usado por Deus para abençoar vidas. Então, não pense que é uma coisa fútil, que é uma coisa sem valor, você passar lá e deixar o seu comentário. Não, é muito bom. Quando eu vejo o seu comentário, eu fico feliz, tá certo? Fico alegre. Não dá para responder todos, mas eu leio todos os comentários, tá bom? E certamente, se você precisar falar comigo, quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, você pode utilizar o WhatsApp. Meu WhatsApp é o 11 94391 6702. Qualquer lugar do Brasil você pode me adicionar, e se você me adicionar, a qualquer momento que você precisar, você liga, fala comigo. Inclusive, esse número é o meu celular, porque às vezes a pessoa dá um número e ela tem outro. Não, eu só tenho esse número, tá? Esse é o meu único número. Qualquer pessoa de qualquer parte do Brasil que precisar falar comigo, é esse número que vão me encontrar, tá certo? Então esse é o meu número. Claro que se você ligar, eu estiver gravando, ou estiver meditando, ou estiver orando, aí nesses momentos de oração eu deixo desligado, porque é um momento de comunhão com Deus, é um momento que não pode haver interferência. Mas fora disso, estarei à sua inteira disposição, tá bom? Que a graça do Senhor nos dê força para nós continuarmos fazendo a obra de Deus com excelência, prezando pela excelência da obra de Deus. Nos últimos programas, nós falamos um pouco sobre a prosperidade. Eu prometi que faria pelo menos 7 programas sobre a prosperidade. Esse, então, seria o terceiro, acerca de prosperidade. Os primeiros textos, nós falamos sobre Jó, capítulo 22, versículo 28, que diz: se projetas alguma coisa, te sairá bem. O grande problema das pessoas é que não há projeto. Onde não há projeto, certamente não haverá sucesso. A primeira coisa na vida de quem quer prosperar é ter um projeto. Infelizmente, a maioria dos brasileiros não tem projeto, né? E não tendo projeto, as coisas não saem bem feito. Por exemplo, é impossível, por mais profissional que você seja, na construção civil, por exemplo, é impossível você desenhar ou construir a casa dos sonhos se antes você não fizer um projeto. Então, primeiro, você idealiza, você vê no papel, né, na imagem 3D, como é que vai ficar a casa, para depois, então, iniciar a construção. É assim com os prédios, enfim. Primeiro se constrói o projeto, trabalha no projeto, depois de pronto o projeto, agora sim vamos, então, iniciar a construção, né? Então, quantas pessoas que querem prosperar e elas pensam assim: não, Deus é obrigado a me prosperar, independente de eu ter projeto ou não. Algumas pessoas chegam a dizer: não, Deus vai me prosperar porque eu dei o meu dízimo, Deus vai me prosperar porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou patrocinador, Deus vai ter que me abençoar porque eu fiz um voto com Deus. Não, filho, não é bem assim. Nós precisamos entender que desde os tempos mais remotos, ou seja, desde o tempo de Adão, Deus colocou Adão no jardim e deu a Adão capacidade para ele administrar, e a administração de Adão fez com que houvesse prosperidade. E ao longo desses caminhos bíblicos, se nós passarmos, nós vamos ver que todas as pessoas que prosperaram, elas prosperaram porque elas entenderam, em algum momento da vida, elas deveriam desenvolver alguma habilidade. Bem, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 17 e 18, diz que quando nós pedimos a Deus prosperidade, Ele nos dá força, capacidade, sonho, Ele reanima alguma coisa dentro de nós, um sonho perdido, uma esperança que já estava
acabando, de repente Deus renova um sonho da faculdade, o sonho de terminar o curso, o sonho de fazer uma especialização. Quando você pede prosperidade, Deus assim trabalha. Por isso que muitos cristãos, eles não têm projeto. Eles querem que Deus os abençoe, mas eles não têm projeto. Aí o que acontece? O ímpio, ele não tem Deus, ele não crê em Deus, ele não busca Deus, mas ele tem um projeto para a vida financeira dele. Resultado, às vezes o ímpio prospera e o justo, por não ter projeto, não prospera. Daí surgem os maus intencionados, surgem os mercenários, que vão dizer, olha, se você fizer um voto, você vai prosperar. Se você der uma oferta tal, Deus vai te dar X. E muitas pessoas, na ânsia de querer prosperar, elas acabam fazendo e acabam se decepcionando e se tornam como muitos do que nós conhecemos hoje como os desigrejados, as pessoas que já não vão mais na igreja, já não frequentam mais, se decepcionaram. E tudo decepcionaram por quê? Porque faltou o entendimento. Pega, o ímpio tem projeto, o cristão não tem. Tá me entendendo? Se não tem projeto, e o maior projeto que você precisa ter é visão. Você precisa ter visão, você precisa saber para onde você está indo. Né? Imagina, por exemplo, se você não tem visão do que quer fazer, de onde quer chegar, o que é visão? Diz os entendidos, né? E aí eu diria os mentores, né? Os nossos mentores. E aí alguém disse, o que é mentor? Mentor é guru? Não, filho. Mentor são pessoas experientes naquele caminho que nós gostaríamos de seguir. Mentores são conselheiros. Geralmente o mentor é aquela pessoa que já percorreu o caminho por onde eu desejo percorrer, entendeu? Então é uma pessoa com mais experiência, aonde eu quero ir, então ele me guia, ele me ajuda, porque senão eu vou ter que percorrer todo o caminho. Com o mentor, eu vou evitar alguns erros, eu vou evitar algumas falhas, algumas voltas que eu teria que dar para chegar. O mentor me aponta o caminho mais curto, porque ele já teve experiência antes de mim. Então, segundo os mentores, dizem o seguinte, que a prosperidade, para você ter prosperidade, tudo que você precisa fazer é uma preparação, você precisa ter um projeto. Qual é o seu projeto financeiro? O que você deseja financeiramente? Qual é o seu sonho? O que você quer ter? Aí eu aprendo então com os mentores que se você não tiver um projeto, você não consegue ir para frente. A obra vai sair mal, igual eu estava dizendo no início. Você tem um pedreiro, bom pedreiro, profissional, mestre de obra, mas se ele não tiver o projeto para seguir, ele vai construir do jeito da cabeça dele. Aí depois que construiu, aí você vai começar, quebra aqui, demole ali. Por quê? Porque você vai falar, puxa vida, não saiu do jeito que eu queria. Então a vida não pode ser levada assim de qualquer jeito. Nós precisamos de mentores, pessoas que nos guiem para que nós cheguemos aonde nós queremos chegar. E algumas pessoas então dizem, olha, se você prosperar, se você der o dízimo, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você acaba prosperando. E às vezes, na maioria das vezes, não. Porque a prosperidade não está associada a você fazer um vínculo com Deus, uma prova com Deus, uma oferta. Até porque seria Deus injusto, né? Seria Deus injusto, porque uns têm para dar e outros não têm para dar. Sabe, Deus olha o coração. Algumas pessoas dizem assim, olha, mas no Velho Testamento, pastor, as pessoas faziam votos, levavam, etc. Mas no Novo Testamento, lendo de canto a canto, nós não vamos encontrar dessa forma. Mas não vou falar de oferta hoje, né? Para você, explicando, eu acho que vale explicar para as pessoas, até para você nos conhecer, porque de repente você fala, nossa, o que o pastor Zé Maria pensa? Eu penso que para prosperar na vida, você não tem que fazer, Deus, eu quero fazer um voto, eu vou dar 10 para o senhor me dar 100, vou dar 1000 para o senhor me dar 10 mil. Não é por aí, meu filho. O que você precisa fazer é o seguinte, vamos lá. Vou ler um texto bem simples, Isaías, capítulo 1, versículo de número 19. Esse versículo é pregado sobre prosperidade em quase todos os lugares. Acredito que muitos de vocês que estão me assistindo agora já ouviram esse versículo sobre prosperidade. Vamos ver aqui o que diz? Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A minha versão aqui diz, se estiverdes prontos a ouvir, comereis
o melhor dessa terra. Aqui eu quero fazer um entendimento no versículo 19, que está dizendo o seguinte: primeira coisa, eu preciso querer, eu preciso desejar. Ninguém consegue ajudar quem não quer, sabe? E o querer é importante. Eu quero prosperar, eu quero vencer, eu quero tal coisa. Primeiro você tem que querer. Eu quero, né? E o seu querer não pode ser um querer mais ou menos, não, você tem que pensar em coisas grandes. Ah, pastor, mas a Bíblia diz lá no livro de Romanos, não ambicioneis coisas altas. Ok, mas as coisas altas, de lá está falando, filho, não quer dizer coisas altas de grandeza, não. Vê depois, numa outra tradução, vai dizer assim, não ambicioneis coisas altivas, coisas orgulhosas, para satisfazer seu ego, seu orgulho. Não tem nada a ver com o ambicionar coisas altas, altas de altivas, ou coisas orgulhosas, para te promover o ego, tá? Então, veja bem, voltando aqui para Isaías, primeiro eu preciso querer. O que eu quero? Bom, eu quero tal coisa, eu defini o que eu quero. Depois, então, eu preciso ouvir, para eu comer o melhor. Então, eu preciso, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Primeiro é querer, eu quero prosperar, já que nós estamos falando de prosperidade, tá? Agora, a segunda coisa, o que eu faço? Eu preciso ouvir. Ouvir a quem, pastor? Ouvir a Deus? Propriamente não. Não. Porque se você... Às vezes a pessoa fala, se quiseres ouvirdes a Deus. Não. Mas o texto aqui diz assim, se quiseres ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ouvir a quem? Querer eu quero, agora eu preciso ouvir. Ouvir a quem? Eu preciso pelo menos, ou outras versões vai dizer assim, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Ouvir ou obedecer a quem? Aos princípios que regem a prosperidade. Eu preciso ouvir, eu preciso obedecer aos princípios que regem a prosperidade. E aqui eu vou falar de 3 princípios que regem a prosperidade, que você precisa ouvir, que você precisa obedecer. O primeiro princípio que rege a prosperidade é o princípio do conhecimento, tá? O princípio do conhecimento. Você é pago, tá? Pelo conhecimento que você tem. Se o seu conhecimento é pequeno, vão te pagar pouco. Se o seu conhecimento é grande, vão te pagar mais. Então, se você quer prosperar na vida, você precisa aumentar o seu conhecimento. É um princípio do conhecimento, da sabedoria, de você saber fazer. Eu lembro uma vez, fazendo uma pesquisa, eu liguei em alguns lugares e vai ligando para fazer uma pesquisa, eu deparei com uma pessoa que uma consulta com ela seria R$ 2.500. Eu falei, puxa, mas deve ser que não tem ninguém na fila, né? E a pessoa diz assim, não, só tem vaga para março do ano seguinte. Eu falei, puxa vida, por quê? Porque essa pessoa sabe alguma coisa que a outra não sabe. Então, o que faz você crescer é você desenvolver o saber, o seu conhecimento. Quão bom você é naquilo que você faz. Quanto mais habilidade você tiver, mais você faz. Eu até conto um caso lá da África do Sul, quando eu estive lá, que uma certa feita, eu tranquei o carro, a chave dentro do carro. E o carro ligado e a chave batia a porta e trancou. E agora, como é que eu vou fazer para achar alguém que não tinha ninguém que eu conhecia por perto? E eu, no início ali da caminhada, como é que fala? O Google ajudou a conseguir achar o chaveiro, né? O locksmith. E aí consegui ligar, mas nem entendia direito o que a pessoa falava e a pessoa também do outro lado achava que eu falava fluente, falava rápido, eu não conseguia entender, mas enfim, eu consegui explicar para ela onde eu estava e ela falou que em 10 minutos chegaria lá no local que eu estava para resolver o meu problema. E, de fato, graças a Deus, né, a pessoa chegou. E quando ela chegou, perguntou o que houve, eu fazendo o gesto que havia trancado a chave dentro do carro. E ela chamou o filho, pequeno, garoto, 5, 6 anos, pegou um dispositivo lá, sei lá como é que chama, colocou na porta do carro, apertou e em menos de 1 minuto abriu a porta do carro e a chave estava na mão dele. Menos de 1 minuto. Eu olhei e perguntei, e quanto é? Ele falou, 400. Eu falei, 400? Não. Aí eu falei, não é português, ele não entendia português. Eu falei, não, você está roubando. Vai roubar tamanho, rapaz, 400? Muito caro. Você entendeu o que eu estava falando? Aí eu falei, too expensive. 400. No, it's too expensive, muito caro. E ele disse assim, aí ele entendeu, e eu entendi o que ele falou, e disse assim, ok,
vamos fazer o seguinte. Aí eu disse ainda para ele, você gastou menos de 1 minuto para poder abrir o carro. E ele falou, ok, eu vou trancar a chave lá dentro e você tira. E eu vou embora. E eu falei, não, tudo bem, você tem trocado. Quer dizer, ele resolveu o meu problema? Resolveu. Eu não sabia resolver. Ele resolveu o meu problema, eu paguei por isso. Você percebeu que nós somos pagos para resolver problemas? Eu estou lhe ajudando aqui. Quantos problemas você sabe resolver? Quantos problemas você sabe resolver? Você precisa atualizar. Se você não atualizar, você fica para trás. Então, são 3 princípios que regem a prosperidade. Eu estou falando do princípio do conhecimento. Essa série agora para frente, pelo menos os próximos 3 programas, eu gostaria que você não faltasse, porque nós vamos então dar sequência falando sobre os 3 princípios que regem a prosperidade. Estou falando hoje do princípio do conhecimento. Quanto mais você conhece, mais o mundo abrirá as portas para você. Por que o mundo abriu porta para José? Porque José tinha o conhecimento de interpretações. Por que o mundo abriu as portas para Daniel? Porque Daniel tinha sabedoria para interpretações. Por que o mundo abriu a porta para tantos outros pessoas que tiveram coragem? Então, se você souber fazer alguma coisa, mas aí o mundo hoje é competitivo. Não adianta você saber mais ou menos. Você precisa ser bom naquilo que você faz. Precisa ser bom naquilo que você faz. Eu fico muito assustado quando algumas pessoas dizem, você não precisa estudar, você não precisa... Por exemplo, eu pastor, né? Poxa, eu pastor. Aí alguns pastores dizem, não precisa estudar não, o Espírito Santo dá na hora lá, a gente abre a Bíblia, o Espírito Santo dá. Fala, nossa, coitado, eu não consigo entender, porque nós precisamos estudar quase que dia e noite para entender, não dá para você ser igual a todo mundo. Aqueles que querem vencer na vida, eles precisam aumentar a sua sabedoria. A sabedoria é o primeiro princípio, eu chamo de sabedoria é o princípio do conhecimento. Então são 3 princípios, no seu caderninho aí, anota e deixa o espaço para a semana que vem, que aí eu vou falar dos outros princípios. Então, primeiro princípio para prosperar, gente, é o princípio do conhecimento. Vamos aqui antes de eu fechar. Pega comigo um cristão, ok? Que não sabe fazer nada, mas é de oração. Aí vamos pegar um ímpio, que não é de oração, mas é aplicado, é dedicado naquilo que faz. Eu pergunto, qual deles serão bem-sucedidos? Você está vendo que prosperidade tem muito a ver com a sabedoria? A prosperidade tem a ver com sabedoria. Tem a ver com sabedoria. Você pega um jovem cristão que diz que quer passar no vestibular para medicina, mas fica no WhatsApp, no Face, nos grupos e etc. Aí você pega o outro que... Eu não estou fazendo... Eu só estou dando um exemplo para você entender que prosperidade tem a ver com aplicação. Aí o outro fica ali o dia inteiro, entra para o quarto, estuda de 6 da manhã ao meio-dia, no intervalo e volta. Eu pergunto, qual dos dois vão conseguir uma pontuação razoável para conseguir entrar no curso? Você está vendo que então a prosperidade tem a ver com conhecimento? Então, meus amigos, não se engane. Já disseram para você, se você der uma oferta, se você der isso, se você der aquilo, você vai prosperar, você vai crescer, eu vou orar e você vai prosperar. Olha, tudo bem. Se você acha que assim não vou discutir contigo. Mas eu prefiro ensinar o meu povo. Eu prefiro ensinar minhas ovelhas que para elas prosperarem, elas precisam desenvolver habilidades. Se você concorda comigo ou não, né? O que posso fazer? Mas eu prefiro ensinar as minhas ovelhas que elas precisam desenvolver habilidades. Porque se elas desenvolverem habilidades, elas irão ter sucesso em qualquer área. Imagine uma pessoa que quer muito emprego de gerência no mercado, mas ela nunca fez um curso, ela nunca fez administração, ela não tem noção de gerência. Como é que a porta vai se abrir para ela? Como é que vai se abrir? Se alguém acreditar nela e dar oportunidade para ela, 2 meses, 3 meses depois, a pessoa tem que removê-la porque não conseguiu desempenhar o papel. Então, gente, olha, eu vou falar de 3 princípios que regem a prosperidade, tá? Nos próximos programas. O primeiro princípio é o princípio do conhecimento ou o princípio da sabedoria. Aí eu vou falar de mais 2 princípios que certamente vai compor esses 3 princípios. Se você souber esses 3 princípios que regem a prosperidade, que eu vou passar... eu vou falar deles, eu vou falar do princípio da sabedoria,
aí o princípio do conhecimento, aí depois tem o relacionamento, tá? O princípio do relacionamento e da automotivação. Então, semana que vem eu vou falar de mais 2 princípios do relacionamento e princípio da automotivação, tá certo? Falei hoje apenas sobre o princípio do conhecimento. É muita coisa em pouco tempo. Eu tenho que terminar porque o nosso tempo já acabou. Oremos. Pai, ajuda-nos a entender e tirar essas pessoas que estão decepcionadas, que tem gente, meu Deus, que já fez de tudo que o pastor pediu. O pastor já deu água daqui, água de lá, foi no monte, desceu do monte, já fez de tudo. E essa pessoa diz, mas minha vida não muda. Vamos entender, a vida não está mudando. E ela fala, será que Deus não me ama? Será que Deus não gosta de mim? E Deus está dizendo, não, meu filho, é porque prosperidade obedece princípios. E o primeiro princípio que rege a prosperidade é o princípio do conhecimento. Jesus, assim eu te peço, abençoa estas pessoas que nos acompanham neste momento e que esse vídeo seja, meu Deus, uma bênção para milhares de pessoas entender a vontade da sua palavra. Muito obrigado. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se lhe ajudou, compartilhe com os demais amigos. Acho que hoje nós passamos um pouquinho do tempo, mas também não tem como, né? É como se fosse um culto, sabe? É um culto. E aí é crescendo. É isso que nós precisamos fazer, tá certo? Para aumentar o nosso conhecimento. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Forte abraço. Não se esqueça, próxima semana, procure pela a continuação deste estudo sobre prosperidade, Isaías capítulo 1, verso 19. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro.